Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História da Arte e hoje eu vou dar aula para o 7º ano. O assunto de hoje é revisão. Nós vamos fazer a revisão da segunda parte do livro, tá? Então, depois dessa revisão que eu der para vocês, desculpa, que eu der para vocês, eu vou dar uns exercícios, tá? Para vocês copiarem no caderno, colocar a resposta também no caderno e depois, numa outra aula, aí eu vou dar o gabarito para vocês, tá? Corrigir. Mas, claro, quero que vocês tentem fazer e depois que receber o gabarito é corrigir, né? Então não deixem de fazer, tá? Porque isso é importante também não só para o aprendizado de vocês, mas também para futuras notas, né? Com certeza, se vocês precisarem de pontos, ou tudo aqui vocês sabem vale ponto, então vai ajudar vocês, tá bom? Então não deixem de fazer os exercícios. Vamos lá, vamos começar aí. Eu vou começar fazendo revisão de algumas partes que eu acho importante para a gente dentro da nossa aprendizagem, tá? Nós vamos falar aí do que falar sobre o barroco, né? E falar também o que esses artistas barrocos queriam passar, né, para vocês ou para nós, né, dentro da sua arte. Vamos lá. Os artistas desse período buscavam retratar com perfeição as emoções dos personagens representados. Vocês podem ver nas pinturas barrocas, normalmente eles usam muito a sombra, né? Então você pode ver que sempre está com muita sombra e luz, tá? Então esse exercício de sombra e luz é bem com bastante detalhes, tá? Dessas obras deles. Realmente são pinturas que você consegue identificar por causa da qualidade. Mas aí o camarada me faz a pergunta: professor, as pinturas barrocas, elas bem perfeitas, parecem um pouco com as pinturas renascentistas. Mas olha só, as renascentistas, realmente, a anatomia, tudo perfeito. Mas ela não usa muito a sombra, tá? E a luz. Você pode ver, sempre está muito escuro envolvendo os personagens. E normalmente, esses personagens desses artistas estão passando algum sentimento, certo? Dentro daquilo ali que eles estão sendo retratados. Tá? Então é isso, você vê ali que eles estão quase falando dentro dessas pinturas, tá? Não que o renascentismo não tinha um pouco disso também, mas a barroca ela mostra bem o sentimento, tá? Das pessoas retratadas nas pinturas, tá bom? Vamos lá. Aí a gente vai falar aí de alguns artistas, né? Por exemplo, temos aí o artista barroco que é Jacopo Robusti Tintoretto, tá? Eu conheço ele mais como Tintoretto, tá? Ele dizem, né, que ele foi o último representante do Renascimento, tá? E vai criar todo um estilo que vai entrar muito nessa parte do barroco, tá? Tanto é que, como eu falei, ele é considerado um dos últimos pintores renascentista italiano, tá? E é considerado um dos precursores do barroco, tá? Então é ele que vai, assim, muitos artistas vão ver as suas obras e vão começar a se inspirar para fazer esse estilo barroco, passando sentimento com muita luz e sombra, tá? Outro camarada aí que tem dentro do seu nome, é o nome da cidade dele, e ele também é um artista muito nervosinho, tá? Ele é muito estressado, ele morreu jovem, foi assassinado, tá? Porque ele passava aquela agressividade dele. Então, dentro das suas pinturas, que às vezes foi muitas vezes criticada, às vezes até na época, teve pinturas que foram recomendadas até pela Igreja Católica, mas a Igreja Católica às vezes não concordava muito dentro das suas pinturas, tá? O nome dele é Michelangelo Merese, mais conhecido como Caravaggio, tá? Que é o nome da cidade dele natal, tá? Como eu falei, ele era um artista temperamento
interpretativo e Caravaggio foi considerado o pintor mais original do século XVII. Tá? Ele, por exemplo, dentro das suas obras, nós tivemos até uma aula aí falando só sobre a vida do Caravaggio e também mostrando as suas pinturas. Vocês, não sei se vocês lembram dessa aula que eu dei para vocês em vídeo, tá? As pinturas de Caravaggio. Ele realmente passava aquele sentimento dentro das suas obras, tá? E sempre usando muita sombra e luz, que é uma característica do barroco, tá? Foi um excepcional pintor e um dos maiores representantes do barroco da sua época, tá? Muito estressado, como na época eu passei para vocês, tá? Mas ele era um artista muito perfeito, tá? Tanto é que teve uma situação numa cidade que eu passei para vocês no vídeo, que ele matou até uma pessoa e ele teve que fugir, né, da sua cidade natal em direção, por exemplo, a outros lugares na Europa. Manteve as suas pinturas, mas morreu muito jovem, tá? Ele morreu jovem, assassinado, muito por causa do seu próprio humor, né, que era muito, assim, ele era um cara muito estourado, vamos botar assim nessa palavra, né, um cara que se aborrecia por qualquer coisa e brigava com as pessoas. Pena que morreu jovem, que de repente poderia ter produzido muito mais em relação à sua obra. Vamos lá. Outro artista aí que vou falar aí do barroco vai ser Rembrandt, tá? Rembrandt, ele foi um pintor e gravador holandês, considerado um dos mais expressivos artistas do barroco europeu. Realmente, as suas pinturas também, apesar que se fosse falar aí no particular, eu gosto mais do estilo do Caravaggio, tá? Mas Rembrandt, que era holandês também, as suas pinturas eram maravilhosas também. Como eu falei, ele se destacou muito dentro da Europa, tá? Dentro das suas pinturas, como eu falei, no estilo barroco, que é a sombra, a luz, e passando emoção dentro dos personagens retratados em seus quadros. Mas ele tinha uma outra coisa também, ele era gravador, tá? Gravador, que ele quer dizer que ele não gravava música, não é isso não, tá? Gravador é gravar em peça de bronze, de alumínio, tá? Para fazer assim altos relevos que eram muito bonitos. Eram não, são muito bonitos, tá? Que as suas obras estão aí. Ele se foi, mas a obra está aí. E são pintores do século 17, tá? Ele nasceu em 1606 e veio a morrer em 1669, tá? Continuando aqui ainda, falando dos nossos pintores barroco, vamos falar também aí de um outro camarada, que ele era espanhol, Diego Velázquez. Ele era, por exemplo, o queridinho do rei Filipe IV da Espanha, tá? Muitas encomendas feitas da família real foi pedido a Diego Velázquez, tá? Tem uma das pinturas aqui que é muito interessante, da página 10, tá? Que você vê aí ele retratando, tá? Uma tela e ele próprio está na tela. Tá? Ele próprio está se autorretratando. É como se ele estivesse num grande espelho de frente para ele e ele retratando aquela cena. Sempre com aquela sombra que dá aquela ar de mistério e as luzes que são jogadas, por exemplo, nesse quadro dele aqui da página 10, você pode ver que a luz entra pela janela ali, iluminando aquelas meninas que estão sendo retratadas, tá? E ele aparece ao fundo pintando, e tem um outro personagem também mais ao fundo, tá? Pode ver que você não dá muito para identificar que tem pouca luz. A luz daquele personagem que está lá naquela porta é a luz que vem de fora e ilumina que ele está aparecendo ali. E Velázquez é como se aquele resíduo de luz pega ele ali no final e pintando o quadro. Realmente maravilhoso, né? Mas continuo gostando do Caravaggio, não desfazendo aí de Velázquez, que também era um excelente pintor da era barroca, tá?
Vamos lá. Continuando aqui dentro da nossa revisão, tá? Outro camarada aí, que eu vou falar agora, o escultor, tá? Que nós falamos só de pintores, mas vamos falar dos escultores, tá? Tem Jean Bernini, tá? Ele é de Nápoles, tá? Ali nessa época, no século final do século XVI, e ele morreu em 1680, né? Já no século XVII. Ele é um escultor, vocês podem ver na página 13, a escultura dele de Davi, tá? E embaixo as esculturas de Santa Teresa. Vocês podem ver os detalhes, vocês veem nessa obra dele aí, o tecido, o pano, como parece estar em movimento. Isso é o barroco. O barroco, ele dá aquela coisa, vocês podem ver na fisionomia das esculturas, vocês podem ver que passa algum sentimento, tá? Como, por exemplo, a de Davi, tá? Que ele lança, ali como se ele estivesse lançando a pedra que vai matar Golias, tá? Em toda a fisionomia, os movimentos e os detalhes. O barroco tinha muito isso, os detalhes. Ah, professor, mas o Michelangelo, renascentista, também fazia suas esculturas com detalhes muito grandes. Mas é incrível que pareça, o barroco ele dá mais detalhes e mais movimento. Você parece que vê as estátuas estão em movimento, parece que elas a qualquer momento elas vão se levantar e sair andando, tá? Realmente, Jean Bernini vai ser o destaque a nível de escultura, tá? Na arte barroca, tá? Vamos lá, continuando aqui, dentro dos nossos pensamentos aqui, outra coisa também que vai se aproveitar do estilo barroco vai ser a Igreja Católica, porque esse período aí teve o período da reforma religiosa, tá? Que vai aparecer os protestantes, que vai aparecer lá João Calvino, vai aparecer o alemão, caramba, deu um branco agora aqui o nome dele, tá? Que vai botar as 95 teses lá na igreja, tá? Então, esses reformadores vão fazer crítica à Igreja Católica. E a Igreja Católica, nessa época, tá, vai aproveitar esse estilo barroco para abraçar a arte daquela época. Então, muitas igrejas vão ser ornamentadas e pintadas por esses artistas que vão ser encomendados obras a eles, tá? Que a Igreja Católica vai se aproveitar disso, tá? Para tentar restaurar a fé católica, tá? E isso vai fazer parte da Contra-Reforma, tá? Lembrei, Martim Lutero, o alemão Martim Lutero, tá? Com as 95 teses, tá? E a igreja, na sua Contra-Reforma, ele vai tentar restaurar a fé católica em cima da arte barroca, tá? E isso vai ser usado muito pela Igreja Católica. Não tirando também aí, eu falei do rei, por exemplo, da Filipe IV da Espanha, né? E aqui a gente vai falar agora de outro, Luís XIV da França. Ele viveu naquele momento barroco mesmo, tá? Tanto é que tem peças de móveis que tem o nome dele, tá? Por exemplo, tem móveis que a pessoa que é entendido, né, naqueles móveis antigos, ele consegue saber o estilo, que ele não fala que o nome do móvel, fala assim, o estilo do móvel, o pé do móvel é estilo Luís XIV. Você vai ouvir muito isso, quem foi em obras de arte ou em galerias de arte, quando tiver lá escrito, de repente, identificando o móvel, falando assim, móvel do século XVII, estilo Luís XIV. Tá? Estilo por quê? Porque o Luís XIV, uma das coisas também que vai ser a arquitetura, ele vai fazer o Palácio de Versalhes. Se você vê o Palácio de Versalhes, ele é cheio de detalhes, tanto na sua arquitetura por dentro e por fora do palácio. As pinturas, os afrescos, retrata muito a época barroca, tá? E você vê aí que o rei francês vai abraçar essa ideia do barroco aí, tá? Então o Palácio de Versalhes é uma obra arquitetônica que você pode falar que foi inspirado nos estilos barrocos
época aí que está sendo vivida. E normalmente, até a nível de roupas, de vestir, era bem extravagante, né? Para a época, você vê as roupas cheias de babados, nas golas, tudo isso acontece aí nessa época aí barroca, tá? Vamos ver aí, nós falamos aí de todo essa coisa aí do barroco. Agora eu vou passar para vocês os exercícios, tá? Não esqueçam de copiar no caderno e colocar a resposta também, tá? Então daqui a pouco a gente se fala aí, copiem aí os exercícios que eu vou passar aí para vocês. E aí, pessoal? Copiado? Claro, ainda não deu tempo, né? Vocês acabaram de ver o vídeo. Mas copiem, tá? Coloquem a resposta, tudo bonitinho aí, tá? Que eu depois vou, na semana que vem, a gente vai colocar aí o gabarito para vocês. Mas, pessoal, façam, tá? E quando vocês voltarem, que eu tô doido para voltar à aula, vocês não têm ideia, tenho certeza que muitos de vocês também estão com vontade de voltar, tá? Nessa aula ao vivo, principalmente não por causa da minha pessoa, mas por causa dos seus colegas, vocês começarem a viver, né, com seus colegas de novo, tá? Então, copiem, depois eu vou dar o gabarito, mas vocês têm que fazer primeiro, tá? E depois a gente corrige isso aí, tá? Tenho certeza que tudo que eu falei aqui, se bobear, você não precisa nem pesquisar no livro. É só prestar bem atenção nas explicações que eu dei, que vocês vão ver que estão lá nas perguntas que eu elaborei para vocês, tá? Pessoal, um abraço. Mais uma vez, foi bom estar com vocês aqui nessa videoaula. Tchau, até a próxima aula.